Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar trazer um vídeo aqui um pouquinho mais curto. A gente vai falar sobre médias. Esse aqui é o último capítulo da prova, beleza? Então nesse capítulo nós vamos dar duas médias especiais. A média normal, tá? Que eu chamo aqui de média simples. E a média ponderada, beleza? Essa média simples aqui, vocês vão ver principalmente nos exercícios, escrito como média mesmo, beleza? Eu chamei de média simples, mas para a gente diferenciar ali da média ponderada, mas na maioria das vezes vocês vão ver ela escrita como média, média aritmética. Então olha só, a média ela é calculada pela soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Nossa, professor, que estranha essa definição. Olha só, vamos ver na prática. Na prática vocês vão ver que não é difícil. Vamos ver esse exemplo. Samuel possui 15 anos, Otávio 20 anos e Ana Júlia 17 anos. Qual a média da idade dessas três pessoas? Ou seja, vamos fazer o que a definição falou pra gente. Somar os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Média da idade. Quais são os elementos? As idades. Então eu tenho que a primeira pessoa possui 15 anos, a segunda pessoa possui 20 anos e a terceira pessoa possui 7 anos. Quantas pessoas eu tenho aqui para fazer o cálculo da média? 3 pessoas, Samuel, Otávio e Ana Júlia. Então eu vou dividir esse valor por 3. Sendo assim, eu tenho aqui 15 mais 7, que é igual a 22. 22 mais 20 é 42. Ou seja, 42 dividido por 3. 42 dividido por 3 é igual a 14 anos. Então a média da idade entre Samuel, Otávio e Ana Júlia é igual a 17 anos. Olha esse exemplo 2 aqui. Esse exemplo 2 ele não pede para calcular a média. Ele pede para encontrar um dos elementos aqui. Beleza? Vamos pensar. Só para deixar claro, esse exercício aqui ele é bem hipotético, né, gente? Porque o Cruzeiro não vem marcando gol nenhum. Mas enfim, vamos lá. O Cruzeiro fez 3 gols no primeiro jogo do campeonato, 1 gol no segundo jogo. E está perguntando aqui, quantos gols o Cruzeiro precisa fazer no terceiro jogo para que a média de gols por partida seja igual a 2. Então vamos pensar. Eu tenho que na primeira partida o Cruzeiro fez, deixa eu colocar aqui em cima. Na primeira partida o Cruzeiro fez 3 gols. Na segunda partida o Cruzeiro fez 1 gol. E na terceira partida eu não sei quantos gols o Cruzeiro fez. Beleza? Então eu vou chamar de X, porque eu não sei esse valor. Tá? Olha só. Quantas partidas o Cruzeiro disputou? 1, 2, 3 partidas. Beleza? Então eu vou dividir esse valor por 3. Tá bom? O valor que eu encontrar aqui, que é a soma dos elementos, eu vou dividir por 3. Só que o exercício quer que esse valor seja quanto? O valor da média seja quanto? Seja igual a 2. Ou seja, eu tenho que pensar em um número que dividido por 3 vai dar 2. Olha só, 3 dividido por 3 é 2? Não é. 3 dividido por 3 é 1. Qual outro número que eu posso dividir ali que vai dar 2? Fica fácil de pensar que é o 6, né, galera? 6 dividido por 3 é igual a 2. Ou seja, 6 dividido por 3 é igual a 2. Mas veja bem, eu tenho que na primeira partida o Cruzeiro fez 3 gols. Na segunda partida o Cruzeiro fez 1 gol. E na terceira partida eu não sei quantos gols que o Cruzeiro fez. Ou seja, eu tenho que 3, que seria o valor da primeira partida.
mais 1, que seria o valor de gols da segunda, mais o valor da terceira, que eu não sei quanto que é, tem que ser igual a 6, para satisfazer essa igualdade daqui. Ou seja, eu tenho aqui de um lado 4, que seria o valor de 3 mais 1, mais o valor da terceira partida tem que ser igual a 6. Qual o valor que eu coloco aqui? Ou seja, qual o valor que eu somo a 4 para dar 6, esse valor? Claramente é 2, certo? 4 mais 2 é igual a 6. Ou seja, o valor de x seria 2. Nesse caso, nós temos que na terceira partida, o Cruzeiro teria que marcar 2 gols. Beleza? Esse exercício foi um pouquinho mais complicado, entretanto, ele usa o mesmo conceito de média. O segundo conceito estudado é o conceito de média ponderada. O que é a média ponderada? A média ponderada ela é um cálculo feito quando alguns elementos possuem mais importância que os outros. Beleza? Então, olha só, nós costumamos aí chamar esses graus de importância de peso. Beleza? Então, vocês vão ver muito essa nomenclatura por aí. Ah, tal elemento tem peso tanto, tal outro elemento tem peso tanto. Vocês vão ouvir muito essa nomenclatura, peso, que não tem nada a ver com massa, essas coisas de academia, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Então preste bem atenção. A média ponderada é calculada somando os produtos entre os elementos e seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos. Nossa, que definição estranha, o que está escrito aí. Realmente, a definição, ela costuma ser estranha, mas quando a gente coloca em prática, as coisas ficam bem mais fáceis. Então, vamos tentar resolver esse exemplo aqui, usando a definição, que a gente vai entender como que funciona o cálculo da média ponderada. Então, olha só, a nota final de um aluno é calculada pela média ponderada entre 4 avaliações. As notas das avaliações e seus respectivos pesos seguem pela tabela abaixo, sabendo que o aluno precisa de pelo menos 6 pontos ali para ser aprovado. O que nós podemos concluir? Ou seja, nós podemos concluir que o aluno foi aprovado, que o aluno não foi aprovado. O que a gente pode concluir disso aí? Beleza, vamos pensar aqui, olha. Nessa avaliação, nessa coluna aqui, avaliação, mostra quais são as avaliações do aluno. O aluno tem a avaliação P1, P2, P3 e T1, que deve ser o quê? A prova 1, a prova 2, a prova 3 e um trabalho. Beleza? Aqui está o valor de cada avaliação. Então a P1 vale 10, a P2 vale 10, a P3 vale 10 e o trabalho vale 5. Aqui na terceira coluna mostra a nota do aluno, quanto que o aluno tirou em cada avaliação. E aqui tem o peso de cada avaliação. Beleza? Como que a gente faz esse cálculo e como a gente vê se o aluno foi aprovado ou não? Olha só, a média ponderada, como nós vimos ali em cima, ela é calculada de que maneira? Ela é calculada somando os produtos entre o elemento e seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. Então, olha só, preste bem atenção que não é difícil. Eu tenho que na prova 1, o aluno tirou 8 e o peso era 1. Então, eu faço o produto entre esses valores, ou seja, 8 vezes 1. Vou somar com 7 vezes 2, que seria o elemento vezes o seu respectivo peso. A prova 3, o aluno tirou 5 e o peso era 3, ou seja, 5 vezes 3. E no trabalho o aluno tirou 5 e o peso era 1, ou seja, 5 vezes 1.
eu divido pelo quê? Divido pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 1. Então vamos ver. Aqui eu tenho 8 vezes 1, que é 8, mais 7 vezes 2, que é igual a 14, mais 5 vezes 3, tá? Eu estou fazendo essas operações aqui, tá, galera? 5 vezes 3 é igual a 15, e 5 vezes 1 é igual a 5. E eu divido esse valor por quanto? 1 mais 2 é 3, 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Olha só, 5 mais 15 é 20. 8 mais 14 é 22. Então, 22 mais 20, 42. 42 dividido por 7, que é igual a 6. Ou seja, sabendo que o aluno precisa de pelo menos de 6, né, para ser aprovado, o que podemos concluir? Que o aluno foi aprovado. O aluno foi aprovado. Com nota 6. Beleza, galera? Então, olha só. Não é complicado. Se vocês voltarem aí no vídeo, caso vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que vocês conseguem entender o que aconteceu em cada exemplo. Tentem fazer os exemplos sem a minha ajuda, então volta aí no vídeo e faça o exemplo novamente para ver se você entendeu qual que é a ideia aí de cada conceito de média e de média ponderada, tá bom? Na prova, como eu já tinha conversado com vocês, eu liberei que vocês façam aí a consulta de todo o material que nós utilizamos aí durante a etapa. Vocês podem usar essas videoaulas para consultar também para a prova. Entretanto, galera, eu peço aí, por favor, não consulte coisas na internet, porque, como vocês já sabem, eu não costumo pegar nenhuma questão da internet. Então vocês não vão chegar, vão conseguir copiar uma questão e colar no Google. E muitas vezes vocês estão pegando alguns conceitos na internet que não tem nada a ver com o que eu estou pedindo. Então, olha só, minha prova é muito coerente com tudo que eu passo dentro de sala de aula. Nada que vai cair na prova, vocês precisam de algum conceito extra ao que eu passei dentro de sala. Então, pelo bem de vocês, não tentem procurar coisas na internet, que vocês acabam procurando coisas que não tem nada a ver com o conteúdo. Ok? Então, desejo para todo mundo aí uma ótima prova, um bom estudo para vocês aí. Eu tenho certeza que se vocês entenderam pelo menos um pouquinho aí do que eu falei aí em cada vídeo, vocês vão ir bem na prova, que a prova está bem tranquila, tá bom? Se vocês entenderam tudo, eu tenho certeza que vocês vão arrasar, beleza? Então é isso, beijão para vocês, uma ótima prova para todo mundo.